Olá, eu sou a professora Cristiane Bendo, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. E essa é a segunda videoaula da unidade 1 da disciplina de Anatomia Dental. Na primeira videoaula, nós fizemos uma introdução à anatomia dental, falando das funções dos dentes, para que serve o conhecimento de anatomia dental, né? Por que vocês têm que conhecer a anatomia dos dentes, quais os grupos de dentes que existem, incisivos, caninos, premolares e molares. E aí nós falamos também sobre as dentições decídua, mista e permanente e as suas principais características. E nessa segunda videoaula, nós vamos conversar então sobre a nomenclatura dos dentes, então como se dá nome a cada dente, e notação dentária, que é a numeração correspondente a cada dente. Tanto para a nomenclatura de cada dente, quanto para a numeração correspondente a cada dente, nós temos uma diferença entre os dentes permanentes e os dentes decíduos. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Nós vamos estudar como se dá nome aos dentes permanentes, aos 32 dentes permanentes, e como se dá nome aos 20 dentes decíduos, e qual o número correspondente a cada um desses dentes. E para que a gente possa, então, dar nome aos dentes e definir a numeração de cada um, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o que é arco e o que é hemiarco. Então, aqui nesse manequim, a gente consegue ver que aqui nós temos um arco superior e um arco inferior. Isso é o arco superior ou inferior. E da mesma forma, a gente consegue dividir isso aqui em hemiarcos. Então, aqui a gente vai ter o hemiarco superior direito, o hemiarco superior esquerdo, hemiarco inferior esquerdo, hemiarco inferior direito. Então, arco é superior e inferior, hemiarco é a metade de cada um deles. Então, superior direito, superior esquerdo, inferior direito. E o outro conhecimento que a gente precisa ter, juntamente com o conhecimento de arco e hemiarco, é quais são os dentes que estão presentes, então, na dentição permanente e quais são na dentição decídua e a ordem desses dentes. Então, aqui eu tenho um arco, né? Que pode ser o arco ou superior ou inferior. E aí eu tenho dois hemiarcos, né? Então, eu vou dar nome a esse hemiarco aqui. O hemiarco do outro lado, os dentes são exatamente iguais, tá? Eles sempre têm os mesmos dentes em cada hemiarco. Então, o primeiro dente lá na linha média é o incisivo central. Depois, eu tenho o incisivo lateral. Então, são dois incisivos. Depois, eu tenho um canino. E logo após o canino, eu tenho os dois premolares. Primeiro premolar e segundo premolar. E depois dos premolares, eu tenho os três molares. Primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. E aí, vocês podem observar que eu tenho 8 dentes aqui, em cada hemiarco. Então, isso quer dizer que eu tenho 16 dentes em cada arco e 32 dentes no total de uma arcada permanente. E agora que eu já conheço, então, quais são os arcos, quais são os hemiarcos, que é o lado, né? E quais são os dentes permanentes, eu consigo dar nome, então, a esses dentes permanentes. Então, como é que eu faço para dar nome? Primeiro, eu coloco o nome do dente, tá? Que são esses nomes aqui, ó, incisivo central, incisivo lateral, canino, né? E assim por diante. Depois, eu coloco o arco a que pertence, e o arco é superior ou inferior. E depois eu coloco o lado, tá? Se é direito ou se é esquerdo. Então, aqui eu pus um exemplo, ó. Primeiro molar é o nome do dente, que é esse dente aqui, né? Primeiro molar. Superior, que é o arco, esquerdo, que é o lado. Então, como que é o nome desse dente? Primeiro molar superior esquerdo. Eu não posso inverter, eu não posso colocar esquerdo ou superior. Eu tenho que seguir essa mesma ordem. Primeiro o nome do dente, depois o arco e depois o lado.
Em relação aos dentes descidos, lembrem que a gente tem 20 dentes descidos, são menos descidos do que permanentes. E quais são os dentes descidos, então, em cada hemiarco? A gente tem um incisivo central, um incisivo lateral, um canino, um primeiro molar e um segundo molar. Não existe pré-molar descido. Pré-molar é um dente que só existe permanente. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem 5 dentes em cada hemiarco. Então, são 10 dentes em cada arco e 20 dentes no total da arcada dentária decídua. E aí, para dar o nome dos dentes descidos, qual que é a lógica? A gente coloca o nome do dente, no caso aqui, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro molar ou segundo molar, o arco a que pertence, se é superior ou inferior, o lado, se é direito ou esquerdo, e a palavra decíduo no final. Então, aqui vocês podem ver, primeiro molar superior esquerdo decíduo. A gente só põe esse nome quando é decíduo. Quando é permanente, a gente não põe a palavra permanente. Se não tem nada escrito, supõe-se que é o dente permanente. Se eu quiser me referir ao decíduo, eu necessariamente tenho que colocar a palavra decíduo. Uma outra forma que temos de nos referir aos dentes é de acordo com a numeração. Então, cada dente, tanto decíduo quanto permanente, ele tem um número. Esse número é composto por 2 dígitos, sendo o primeiro dígito o hemiarco a que esse dente pertence. Então, se ele é um dente superior direito, esquerdo, inferior direito. E o segundo dígito, qual é o dente dentro de cada hemiarco. Então, por exemplo, como que a gente faz essa numeração? Isso aqui é para dentição permanente. Então, os hemiarcos eles vão de 1 a 4, seguindo esse sentido horário. Então, o hemiarco superior direito, ele recebe o número 1. Superior esquerdo, número 2, inferior esquerdo, número 3 e inferior direito, número 4. Então, por exemplo, se eu estou falando no dente 36, isso quer dizer para mim que o número 3 vai corresponder ao hemiarco. Então, qual que é o hemiarco 3? O inferior esquerdo. E o número 6 é o dente 6 daquele hemiarco. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, primeiro molar. Então, eu tenho o primeiro molar inferior esquerdo. O dente 11, 1 é o superior direito, hemiarco superior direito, e o dente 1 daquele hemiarco é o incisivo central. Então, o dente 11 é o incisivo central superior direito. Para a dentição decídua, a numeração dos hemiarcos vai de 5 a 8. Então, nós temos superior direito 5, superior esquerdo 6, inferior esquerdo 7, inferior direito 8, sentido horário. Mesma coisa. Então, se eu tenho o dente 64, é um dente que pertence ao hemiarco superior esquerdo, e é o dente 4 desse hemiarco. 1, 2, 3, 4. Primeiro molar superior esquerdo decíduo. Lembrem que quando a gente for escrever por extenso, tem que ir com a palavra decíduo. O número, próprio numeração de 6 a 8, já nos indica que é decíduo. Dente 81, hemiarco 8, inferior direito. Dente 1, incisivo central. Então, dente 81, incisivo central, inferior direito, decíduo. Então, aqui eu trouxe um esqueminha só para vocês visualizarem a numeração dos dentes. Então, aqui eu tenho uma arcada superior permanente e uma arcada inferior permanente. E a numeração, então, indo de 11 a 18, 21 a 28, 31 a 38, 41 a 48, tá? E no decíduo, eu também tenho arcada superior e inferior. Na superior direita vai de 51 a 55, na superior esquerda 61 a 65, na inferior esquerda 71 a 75 e na inferior direita 81 a 85. E agora nós vamos falar um pouco sobre os termos de posição e direção dos dentes na arcada.
Em relação ao sentido vertical, né, que é esse sentido aqui, ó, vertical, eu posso então falar em relação à coroa do dente que eu tenho uma face mesial desse dente e uma face distal. Então, o que é cada uma dessas faces? A face mesial é aquela mais próxima do plano sagital mediano, que é justamente esse plano aqui, né? O plano sagital mediano. Então, as faces dos dentes que estão voltadas para o plano sagital são as faces mesiais, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu pegar esse incisivo lateral, essa é a face mesial dele. E a face distal, então, é a outra que é voltada para o outro lado. Então, essa é a face distal desse incisivo lateral. Né? Vamos pegar esse premolar aqui, ó. Essa é a face mesial do premolar, essa é a face distal do premolar. Tá? Faces mesial e distal, elas são opostas entre si. E são as faces que fazem contato de um dente com o outro. Geralmente, as faces mesiais dos dentes, elas são maiores que as faces distais. E, geralmente, a face distal, ela tende a ser mais convexa do que a face mesial, que tende a ser mais reta. Já no sentido horizontal, a coroa de um dente vai se dividir em cervical, que é a próxima da gengiva, médio e incisal, nesse caso do incisivo, ou oclusal, no caso de premolares e molares. Então, a face oclusal, ela só acontece em dentes posteriores, e é aquela face que entra em contato com o dente antagonista, né, com o dente da outra arcada, no momento, então, da oclusão, né, que é quando a gente faz o fechamento da boca e os dentes, então, eles entram em contato uns com os outros. Essa face que entra em contato para dentes posteriores é a face oclusal. A incisal é só em dentes anteriores, que é o encontro, então, da face vestibular com a face lingual. Então, aqui a gente tem uma face incisal, por exemplo, ó, nessa região aqui, né? Essa aqui é a incisal que eu já mostrei para vocês, né? E a cervical é aquela próximo da gengiva, então, que a gente tem, né, as faces cervicais. E a face média é entre a cervical e a incisal. E nós temos ainda outra terminologia que é sobre as faces livres dos dentes, né? As faces proximais, que eu já falei com vocês, que é mesial e distal, e a gente tem as faces livres, vestibular, lingual ou palatina. Então, o que seria a face vestibular? É aquela que a gente fala que está voltada para o vestíbulo, que é essa aqui, que está voltada para o vestíbulo, para lábios e bochecha, né? Então, face vestibular inferior e aqui a superior, né? Essa aqui é inferior. E a gente tem a face lingual, que é essa aqui da arcada inferior, que é aquela voltada para a língua, a face de dentro dos dentes, né? E no superior, a gente chama essa face, então, voltada para dentro, de face palatina, né? Que aqui nessa imagem a gente não consegue ver a face palatina desses dentes superiores. Por que é palatina? Porque é voltada para o palato, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem é que a face vestibular, ela é maior que a face lingual ou palatina e ela possui uma inclinação para lingual ou palatina, com a maior evidência, então, nos dentes inferiores, o que permite que os dentes, então, se disponham em arco e não em uma linha reta. E agora nós vamos falar brevemente sobre as características das raízes dos dentes. A raiz, então, é a parte passiva do órgão dental e que é destinada a suportar a coroa, que é a parte ativa. Então, é aquela parte que está implantada no osso alveolar. E existem vários formatos de raízes, né? Circular, triangular, oval, ou esse formato de halteres mais achatadinho aqui. E aí, cada dente tem um tipo de raiz que vai ser discutida mais para frente. Geralmente, a raiz, ela tem mais ou menos o dobro do comprimento da coroa, ou às vezes até um pouco mais. A raiz de qualquer dente, tanto anterior quanto posterior, é dividida em 3 partes. O ápice radicular, que é onde existe o forame e que tem a saída de vasos e nervos para fazer a inervação e a vascularização da polpa. A base, que é a parte próxima à coroa desse dente, e o corpo, que fica então entre o ápice e a base da raiz.
Em relação aos termos de posição e direção das raízes, no sentido horizontal, a gente tem os mesmos termos que a gente usa para coroa. Face vestibular e face lingual ou palatina. No caso, né, são as faces livres e as faces proximais, então, são a face mesial e distal. Já no sentido vertical, a gente tem a cervical, que é aquela, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, mais próxima aqui da coroa, e a apical, que é aquela do finalzinho da raiz, né, que é o nosso ápice radicular. Então, finalizamos a nossa segunda videoaula da unidade 1 da disciplina de anatomia dental. Nessa segunda unidade, nós vimos arcos, hemiarcos, nome de dentes, como dar nome a cada dente permanente descido, como dar número correspondente a cada dente permanente descido, e ainda vimos um pouco sobre termos de posição e de direção, tanto horizontais quanto verticais, de coroa e de raiz. Agora, eu espero que vocês estudem, façam os exercícios de fixação e nós nos vemos na próxima unidade. Até lá!